Começo por desejar um bom dia a todas as pessoas que estão aqui hoje connosco. Pedimos de facto desculpa pelo atraso e foi esta questão tecnológica que eu já tentei de alguma forma transmitir. O meu nome é Rodrigo Ramos, sou o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação. E irei dar o início a este nosso webinar, que eu considero mais como uma sessão de trabalho. E cumprimento-vos, em primeiro lugar, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Dr. Pedro Ferreira, que está em representação da Associação Nacional de Municípios, a quem agradeço, a si e à Associação, pelo facto de nos ter ajudado a fazer esta sessão e estarem aqui connosco, sinalizando, no fundo, a importância do que é o balcão da inclusão para o nosso Instituto e para todas as pessoas com deficiência, e julgo para todos os organismos da administração pública. Cumprimento também as minhas colegas que estiveram na organização as minhas colegas e o meu colega que estiveram na organização deste evento e no fundo, mais um cumprimento para quem aqui está hoje connosco. O porquê desta sessão em parceria com a Associação Nacional de Municípios. O balcão da inclusão é um balcão que permite melhorar a informação ou manter ou criar condições para que as pessoas com deficiência e aquelas que interagem e as pessoas que interagem com as pessoas com deficiência estejam mais informadas, porque pessoas mais informadas estão mais aptas para participar ativamente na sociedade e serem um contributo para todos nós, em vez de estarem dependentes de terceiros, estimular no fundo a participação destas mesmas pessoas na nossa sociedade e na economia. E por esse motivo, em 2016, depois a Eduardo, eu tentarei ser breve para compensar este nosso atraso, começámos em 2016 com a criação daquilo que é hoje o balcão da inclusão, primeiro com o nosso Instituto, como entidade coordenadora e entidade que dá apoio a todos os outros balcões, com 18, seguidos de 18 nos 18 centros distritais da Segurança Social, depois mais um na Madeira e neste momento já temos balcões em 123 municípios. E porque temos percebido, e porque com estes 143 balcões da inclusão, total destes que sinalizei, já fizemos 122 mil atendimentos, ou seja, já esclarecemos em situações, algumas serão as mesmas pessoas, 122 mil pessoas, é inequívoco que é útil assegurarmos este serviço. E o que é que, no fundo, este balcão garante? Garante que os serviços que já existem nos municípios têm um apoio de retaguarda de um instituto que é especializado nesta temática para apoiar os técnicos que estão no terreno, que estão mais perto das pessoas com deficiência, que estão mais perto das pessoas que com elas interagem, poderem fazer chegar mais longe daquilo que é a administração central e mais perto de quem precisa do nosso apoio, estes nossos esclarecimentos. A minha colega depois, a Eduarda Saraiva, na intervenção também concretizará melhor a forma como este apoio se concretiza e como é que é assegurada esta articulação. E assim, para reduzir ao máximo a minha intervenção e ganhar aqui algum tempo, porque também gostava que o Dr. Pedro Ferreira conseguisse fazer a sua intervenção com alguma calma, portanto, agradeço mais uma vez a presença de todas as pessoas que aqui estão connosco e passo-lhe a palavra. Dr. Pedro Ferreira, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui connosco. Obrigado, mais uma vez, bom dia também a todas e a todos. Saudar o nosso Presidente, Rodrigo Ramos. Penso que não estará ainda presente no webinar a nossa Secretária de Estado, mas a Ana Sofia Antunes, e que também queria dar uma saudação, e também a toda a equipa técnica do INR, nomeadamente a chefe de divisão que nos irá apresentar e que faz parte da unidade de coordenação e gestão de parcerias, doutora Eduarda Saraiva, e também todos os representantes dos diversos municípios e associações, etc. E para mim para lá de uma alegria, é também um bocadinho de orgulho a Associação Nacional de Municípios ter delegado em mim a representar os municípios portugueses, os 308. Há uma parte deles que já fizeram
e muito bem o protocolo, já assinaram o protocolo, nomeadamente o meu município também, Torres Novas, e penso que serão 123 que já terão assinado, ainda faltam 185, ainda faltam muitos, e por isso é tão importante este webinar e o desafio que se está a criar a nível nacional. Coincidência ou não, mas as coincidências quando surgem é porque alguma coisa também aconteceu. Estamos quase a fazer 50 anos em que houve uma preocupação maior, disputada a partir do 25 de abril de 1974, e em 1977 eu tive a honra de ajudar a criar não era uma SERSE, sempre houve dois tipos de intervenção popular, social, sem intervenções das câmaras na altura, as associações e as SERSEs. E eu tive essa possibilidade, esse estímulo de vida, e ainda hoje sou presidente de uma Assembleia Geral de uma instituição aqui em Torres Novas, que é o CRIT, e ligado a uma instituição com outras associações, que é o Unicrisano, do Distrito de Santarém, e por isso é com redobrado gosto que estou aqui a participar. Ao longo do tempo foi-se criando um cordão umbilical, em primeiro lugar com as câmaras, mas de uma forma, cada uma fazia o seu papel, mais ou menos sensibilizado, ou por presidentes ou vereadores, mas nunca parou o movimento positivamente reivindicativo e de descoberta do que é do mundo que há ainda a fazer para as pessoas, na tentativa da inclusão, um termo que também não é há tantos anos assim que aparece e que salta, mas cada vez mais, obviamente, temos todos que perceber, reconhecer, sentir, não é slogan, mas aquela velha história que é verídica, de todos temos algumas limitações, não há ninguém que não tenha, e por isso sentirmos, ou através dos nossos vizinhos, ou através de pessoas que vemos no dia a dia, ou através de quem não vemos, dar o nosso melhor em termos de acessibilidade, em termos de esclarecimento, e aqui o papel importantíssimo desde 2021, 2016, que não estou em erro, que começou a tentativa do balcão de inclusão. Hoje o balcão de inclusão, hoje o balcão das lojas de cidadão, hoje o balcão de tudo, e o termo está muito bem posto, é um balcão que tem que servir toda a gente, e não pode haver diferenciação entre quem tem deficiências e quem não tem. E há deficiências que são mais profundas que outras. Nós, por exemplo, aqui em Torres Novas, que é a situação que conheço melhor, desde que é o balcão, foi em 2021, dentro dos milhares que a nível do INR já foi dado apoio através do balcão da inclusão, sem repetir casos, nós tivemos cerca de 100 casos com atendimento profundo, ligado às acessibilidades, ligado a tudo o que eles precisavam, encaminhamento para a segurança social, rede direta com os municípios até mais próximos que não têm ainda, portanto, a possibilidade de ter alguma porta de resposta para esses casos, e por isso é que as comunidades intermunicipais cada vez têm um papel mais importante, e a nossa também tem, em termos de, até em situações precoces, nas escolas, saber a questão auditiva, a questão visual, portanto isso já se tornou regular, e são passos que parece que não têm, parece que são, isso é uma obrigação, é já diário. Ainda não existe em termos globais a nível nacional, mas há programas específicos para isso. Tem que haver, sobretudo, empenho da parte, neste caso, que estamos a falar muito dos municípios, os municípios se empenharem e criarem técnicos, equipas
entusiastas que cada vez mais mexam no papel importante do balcão do cidadão e do balcão da inclusão, e que o promovam também com exemplos práticos, também a nível de criarem iniciativas para divulgação, envolverem as empresas, envolverem as escolas, e é todo este ouro social, ouro público, que nem sempre tem sido aproveitado, mas que deve ser aproveitado, porque, sendo assim, há um caminho completamente diferente para as pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência. Há um papel reforçado agora dos municípios com a delegação de competências na área social, e eu não consigo conceber a área social e a área da saúde, até podemos complementar as duas, embora a área da saúde ainda há municípios que não aderiram, mas na área social já todos aderiram e, portanto, vem reforçado o seu papel e também a sua responsabilidade em todas as matérias da área social. E também em interligação com a saúde, não podemos ficar só com a responsabilidade dos municípios, claro, da gestão material, de equipamentos, de carros, de auxiliares dos centros de saúde, mas, e, sobretudo, de uma interligação cada vez mais estreita com os centros hospitalares, com os ACES, neste caso que eu conheço melhor, do Médio Tejo e outros a nível nacional, porque só com esta parceria e com esta distribuição de responsabilidades é que podemos chegar mais longe também. Portanto, o que é que eu posso dizer? Nós não temos muito tempo no webinar, portanto temos uma hora e meia, é preferível ouvir a apresentação do projeto, a apresentação não, a contínua promoção do projeto, e depois, quando houver o espaço de diálogo e de algumas dúvidas, eu estarei atento até ao fim para colaborar, e se tiver dúvidas também, e temos dúvidas todos os dias, também colocar alguma. Muito obrigado pelo convite que fizeram, pela preocupação que têm e pela dinâmica que está a ser implementada através do INR, com todo o respeito pelo INR, todos os presidentes anteriores, que tive o prazer de conviver e conhecer, mas é bom que se utilizem cada vez mais, até por dificuldades às vezes de transporte ou de distâncias, os webinars são formidáveis e criam uma ligação tão estreita como se eu estivesse ao pé de vós, ou se tivessem em Torres Novas, para provarem os bolos de cabeça, que aqui é o bolo tradicional e que é muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Pedro Ferreira, pela sua disponibilidade para estar aqui connosco e pela sensibilidade que tem demonstrado para esta área e o facto de lutar para que as pessoas com deficiência não sejam discriminadas e sejam consideradas como elas são, como pessoas, como qualquer pessoa sem deficiência. Tanto renovo o meu agradecimento pela sua disponibilidade e pela sua intervenção. E passo agora a palavra à Eduarda Saraiva, que é a responsável por esta área, a dirigente responsável por esta área no Instituto Nacional para a Reabilitação, e que vos irá apresentar que é este projeto do Balcão da Inclusão. Portanto, Eduarda, mais uma vez, muito obrigado. A palavra é tua. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento em especial o Dr. Pedro Ferreira e dar-lhe os parabéns até pela sua participação social nas áreas da deficiência, quer no CRID, quer no Unicrisano. São duas associações que por acaso eu também conheço bem, dadas as minhas funções aqui no INR, mas
De facto, é verdade aquilo que disse, que é o caminho que tem sido feito em Portugal, e em especial nestes últimos 50 anos, pelos direitos das pessoas com deficiência, desde 1976, em especial desde que consta na própria Constituição da República Portuguesa os direitos das pessoas com deficiência e a consideração das pessoas com deficiência de igual circunstância com os demais. Dito isto, começo por apresentar o projeto que é o balcão de inclusão. Deixa-me só aqui tentar entrar na minha apresentação. O balcão de inclusão é aquilo que nós chamamos um serviço de proximidade. Não é que tenha sido uma invenção em 2016, existir um serviço de informação às pessoas com deficiência, o INR já o tinha antes, mas de facto há aqui uma mudança de paradigma quando é utilizado esta terminologia. Ela resulta de uma medida de Simplex em 2016, em que se prevê que exista um sistema de atendimento integrado de proximidade com mais informação relevante num único local. Ou seja, e como nós vamos ver um pouquinho mais à frente, nós temos a noção que, de facto, os direitos das pessoas com deficiência estão espalhados pelos vários ministérios e estão espalhados por diversos serviços. As pessoas com deficiência, quer aquelas que nascem com a própria deficiência, quer depois as que são adquiridas, quando se encontram numa situação, sentem-se completamente perdidas e como têm que avançar inicialmente com o processo para adquirir os seus direitos, quer muitas vezes até em informações erradas que se vai encontrando ao longo de um caminho. Aquilo que vem fazer o balcão de inclusão é ter um serviço único que muitas vezes não resolve o problema, mas sim encaminha e orienta as pessoas para os sítios certos aonde deve ser feito o tratamento dessa informação. Os nossos destinatários são pessoas com deficiência ou incapacidade, os seus familiares e afins, no caso, por exemplo, das crianças com deficiência mal à nascença, portanto, são os seus familiares, aqueles que mais nos preocupam informar devidamente, os pais. Empresas, nós pensamos muito agora e aquilo que é muito batido, as cotas do emprego, a importância das cotas do emprego, o direito das pessoas com deficiência, que é no teletrabalho, na própria assistência à família. A parte de empresas aqui também nos preocupa muito e, portanto, damos muita informação também a empresas. As organizações não governamentais para as pessoas com deficiência, que era aquilo que o Dr. Pedro Ferreira falava do CRIT e do Unicrisano, que são as organizações, e não só PDs, mas também como umas próprias IPSS que trabalham com pessoas com deficiência, elas muitas vezes nos procuram à procura de informações, porque a mudança legislativa por vezes é tão rápida que eles próprios também têm dúvidas e continuam-nos a procurar para esclarecimento de dúvidas. E o que é que são os nossos temas e quais é que são os nossos objetivos? Dar informação sobre os direitos, os benefícios, as obrigações das pessoas com deficiência em especial, fazer um atendimento personalizado e qualificado, e eu já vou explicar mais à frente, nós damos formação de facto a todos os balcões de inclusão, exatamente como deve ser feito este atendimento personalizado e qualificado, quais são os serviços disponíveis dentro da administração pública e quais são aqueles que nós, de facto, às vezes podemos ter que articular, mas, sobretudo, melhorar a prestação de informação dentro da administração pública. Nós temos lacunas de informação, temos lacunas da forma, muitas vezes até da própria comunicação, e nós aqui procuramos melhorar a nossa informação e a nossa comunicação, de forma que toda aquela informação que a gente está a transmitir seja perceptível pelo nosso receptor. Tentamos aqui também apoiar muito na articulação entre os diversos serviços da administração pública.
quer através dos encaminhamentos, quer através do próprio preenchimento, às vezes, da própria documentação que as pessoas precisam preencher, por exemplo, nem que seja para entregar na Segurança Social, porque as pessoas têm dificuldade em preencher os formulários todos, saber quais são aqueles documentos todos que são exigidos e têm dificuldades, e nós procuramos, de facto, agilizar e ajudar neste tratamento todo de informação ao cidadão. Mas também temos aqui outra potencialidade, que é identificar oportunidades na administração privada, ajudar o setor todo privado nas prestações de serviço e melhorar a prestação de serviços nas próprias comunidades, os restaurantes, por exemplo, as lojas, de forma que sejam acessíveis também a todas as pessoas com deficiência. Nós na formação, e eu já falo mais à frente na formação que damos, nós tentamos chamar muito a atenção daqueles aspectos todos que são importantes e que eu digo às vezes na formação que mais do que formar atendedores para o atendimento, nós gostamos que saia da nossa formação pequenos ativistas dos direitos das pessoas com deficiência. Quando nós temos pessoas com alertas de ativismo dos direitos das pessoas com deficiência nos municípios, são aquelas pessoas que nós temos a certeza que a sua mensagem vai subindo na hierarquia da Câmara Municipal e pode ajudar a fazer a diferença no trabalho dos municípios. Nosso objetivo neste momento é potenciar o crescimento do número de balcões, portanto nós queremos ter mesmo uma rede de proximidade mais consistente em todo o país e em especial, e depois eu vou-vos mostrar no mapa de Portugal, conseguimos chegar ao interior do país. Potenciar aqui uma partilha de boas práticas e por isso nós fazemos visitas de acompanhamento aos municípios, nós vamos aos municípios, vamos saber como é que as coisas estão a correr, fazemos encontros regionais e encontros nacionais de forma a promover a partilha das boas práticas de todos os municípios, temos mensalmente a publicação de uma newsletter em que nós procuramos fazer esta partilha de boas práticas de todos os municípios e fazer esta troca de informação entre todos. Nós aqui no INR procuramos, sempre que existe informação relevante, dar esta informação aos balcões, seja pela newsletter mensal, seja por envio de e-mails a chamar a atenção, como por exemplo as alterações legislativas que se saem diariamente, nós enviamos diariamente os alertas desta alteração legislativa. Após a assinatura dos protocolos com os municípios e o INR para a implementação deste balcão de inclusão, nós formamos toda a linha da frente. Podem estar nesta formação não só as pessoas que estão na linha da frente, que vão estar nos atendimentos, como já tivemos o privilégio de, inclusivamente, de ter vereadores das câmaras municipais a assistir às nossas ações de formação, porque querem ter, de facto, um conhecimento mais profundo desta área da deficiência, sobre os direitos, da evolução histórica, a passagem do próprio conceito de exclusão ou de inclusão, o que é isto da inclusão, qual é o enquadramento jurídico todo que nós nos baseamos para esta formação. Falamos depois também de todos os direitos que estão consagrados na legislação portuguesa e falamos depois, por fim, a parte do atendimento, a personalização do atendimento e como deve ser feito o atendimento, de facto, às pessoas com deficiência. Mas nós não nos ficamos só pela parte da formação, após a assinatura dos protocolos, nós continuamos na retaguarda e a apoiar sempre esta linha da frente. Nós temos uma linha direta de telefone, qualquer pessoa que esteja a fazer um atendimento pode ligar para a nossa linha direta a solicitar informação ou pode-nos enviar e-mails e nós estamos sempre na retaguarda de apoio. A equipa do balcão de inclusão no INR é uma equipa pequena, uma equipa só de 4 pessoas, mas tem todo o outro INR por trás de nós. Portanto, sempre que existe alguma informação, mesmo que as pessoas que estão no atendimento do INR também não saibam, existe uma casa inteira que está disponível para poder ajudar, ou muitas vezes até temos que nós também que ir fora do INR
à procura de informação para conseguir responder. Como o Rodrigo já tinha dito no início, nós de facto em 2016 terminamos o ano com 19 balcões de inclusão, 1 no INR e 18 em cada centro distrital de segurança social. Em 2018 aparece o balcão de inclusão da segurança social da Madeira. E neste momento, desde 2018 foi quando começamos a fazer os primeiros protocolos com municípios. Nós, em 2017, fizemos uma avaliação dos serviços de informação e mediação de pessoas com deficiência, que era um protocolo que existia entre o INR e os municípios, já para este serviço de atendimento. Fizemos a avaliação e passamos todos para balcões de inclusão e para estarem todos na rede e estarem todos no mesmo princípio, com algumas melhorias que vieram deste inquérito de avaliação e dito pelos próprios municípios de alguns aspectos que nós víamos de melhorar. Espero que tenha conseguido melhorar alguns aspectos e que as coisas estejam a correr melhor neste momento. Deixem-me só dizer que dos 123 protocolos assinados com municípios, um é com o município de Ponta Delgada. De facto, nós já conseguimos chegar à Ilha dos Açores também, através de um protocolo com Ponta Delgada e que estávamos, e que espero continuar a estar, a trabalhar com o Governo Regional para a implementação de mais protocolos nas Ilhas dos Açores. Em termos de evolução, se revirem aqui, de facto, nós tivemos um grande crescimento de balcões de inclusão, principalmente nos municípios, em 2019, e depois temos estagnado mais ou menos o número de crescimento. Temos continuado a crescer, de facto, mas as diferenças nos crescimentos já não é tão significativa. Depois de 2021, de facto, também à conta da pandemia, o crescimento também foi muito mais ligeiro, mas de facto nós queríamos crescer muito mais. Nós neste momento temos a noção que estamos a 1/3 dos municípios. E quando eu olho para o mapa de Portugal e considerando cada uma destes pontinhos aonde estão de facto os balcões de inclusão, nós estamos sobretudo junto à costa, litoral e sobretudo a norte do país. Nós temos aqui também, verdade seja dita, que, por exemplo, quando nós olhamos para o Alentejo é daqueles concelhos que também são maiores, portanto, as manchas de pintas de municípios também não iria ser tão concentrada como a norte, onde, em termos de território, de área geográfica, também os concelhos também são mais pequenos. Mas de facto, temos aqui uma diferença das manchas quando olhamos do litoral para o interior e de norte para sul. Aquilo que o Rodrigo também falou há bocado e em termos do crescimento dos atendimentos e daquilo que nós vemos, nós de facto vemos que o número de atendimentos dos municípios continua a aumentar. Tivemos ali uma quebra de facto em 2021, mas isto 2020, 2021, mesmo o próprio Instituto da Segurança Social, que era aquele que tinha o maior volume de atendimentos, teve uma quebra bruta em 2020 e 2021, em resultado da pandemia. O INR, aí em sentido contrário, conseguiu subir os seus atendimentos na época de pandemia. Não sei se era para as pessoas verem muito a segurança social como o serviço de atendimento presencial e nós, sobretudo, fazemos um atendimento muito mais telefónico e por escrito e, portanto, as pessoas em casa, o telefone e o escrito era o que o INR contactavam, é mais difícil contactar pela Segurança Social, e os municípios que estavam muito virados mesmo para as questões da pandemia e o apoio à população resultantes da pandemia, mas que em 2022 começam de facto a aumentar os atendimentos. Em sentido contrário, a gente depois olha que enquanto a Segurança Social e os municípios começam a aumentar os atendimentos em 2023,
o INR diminui os seus atendimentos. Se nós estamos preocupados com esta diminuição, não estamos, porque está-nos a dar muito mais espaço para conseguir apoiar mais os balcões que estão espalhados pelo território todo e, de facto, são eles que estão ao lado das pessoas e que podem ajudar de uma forma mais proativa os seus municípios. Em termos das temáticas, isto é importante agora mostrar aqui um bocadinho quais são as temáticas que de facto nós abordamos nos atendimentos do balcão de inclusão. E isto é importante às vezes mostrar porque nós existe muito aquela tendência quando se fala com pessoas com deficiência, acha-se que os direitos das pessoas com deficiência estão muito associados à parte da ação social. São os direitos que vêm também da Segurança Social e os da Ação Social. E aquilo que nos mostra aqui este quadro é que não. Os direitos das pessoas com deficiência são exatamente iguais a todos os direitos das pessoas sem deficiência. E eles estão ao nível das acessibilidades. E se nós, quando falamos na questão das acessibilidades, dos direitos das pessoas com deficiência de acessibilidades, se pensarmos nós, quando fomos pais e tivemos que andar na rua com as cadeirinhas de rodas dos nossos filhos, nós vimos-nos aflitas. Portanto, as questões de acessibilidade que se põem às pessoas com deficiência também se põem, quer a nós enquanto pais, quer a nós quando avançamos na idade e começamos a ter problemas de mobilidade. A acessibilidade é um direito universal para todos. Não é só para as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, de facto, não podem ficar em casa, impedidas de sair de casa, porque, de facto, não há condições de acessibilidade. As questões do atendimento prioritário, as questões dos benefícios fiscais, os direitos dos benefícios fiscais que todas as pessoas com deficiência têm. Ainda ontem nós fizíamos uma reunião com uma empresa que ela nos pedia para fazermos uma ação de sensibilização aos trabalhadores, porque tem uns milhares de trabalhadores, porque ela percebia que havia trabalhadores que não exerciam os seus direitos todos, nomeadamente os benefícios fiscais, porque desconhecem os seus benefícios fiscais. E, portanto, é importante aqui a área dos benefícios fiscais. As questões da educação. Aqui esta delegação de competências que o Dr. Pedro Ferreira falou, da delegação de competências da saúde e da ação social, mas as da educação também passaram algumas para a área dos municípios e a área da educação é extremamente importante também aqui na parte dos direitos das pessoas com deficiência. As questões do emprego e formação profissional, as questões do estacionamento, as questões da habitação, as questões da intervenção precoce, do modelo de apoio à vida independente, da não discriminação, o direito à queixa que as pessoas com deficiência têm e todas as pessoas que existem a atos discriminatórios, a obrigação que têm de apresentar queixas por discriminação. As questões da prestação social para a inclusão, a falta de informação que algumas pessoas ainda hoje têm, que por ter prestação de inclusão, social para a inclusão, não as impede de trabalhar. Pela primeira vez, e a mudança de paradigma que houve desde a saída deste diploma, que permite que as pessoas tenham a sua prestação social e que possam continuar a trabalhar. As questões dos produtos de apoio é uma questão fundamental. O produto de apoio é aquele que nos reduz a nossa barreira. Eu, se não estivesse aqui hoje com os meus óculos, com o meu produto de apoio, eu não conseguia estar a ver a minha apresentação e estar a conseguir a falar com vocês. Portanto, aquilo é que nos reduz a nossa limitação, a importância dos produtos de apoio, aonde as pessoas se devem dirigir para iniciar o processo de adquisição do produto de apoio e todo o apoio na elaboração do processo até ser submetido ou na saúde, ou na segurança social, ou no IFP, dependendo do tipo de produto que seja solicitado. As questões aqui da proteção social também, tudo que não só na área da proteção social dos equipamentos sociais disponíveis que existem para as pessoas com deficiência, mas também todas as outras prestações que possam ser dadas às pessoas. A importância de falarmos também do regime do maior acompanhado, a dificuldade que existe ainda de algumas pessoas que não perceberam também a mudança de paradigma, que quando nós temos o regime de maior acompanhado, nós não estamos a inabilitar as pessoas, há aqui uma mudança de paradigma. Muitas vezes, e eu
um caso concreto que tive que ajudar os meus irmãos a perceberem que não era por termos o nosso pai no regime de maior acompanhado que estávamos a dizer que o nosso pai de facto estava senil, estava débil, ele estava era com algumas limitações e portanto precisava de facto ali do acompanhamento de um dos filhos. E existe aqui esta mudança de paradigma, o esclarecimento cabal relativamente a cada uma destas situações. As questões da saúde e as questões dos transportes. Isto são alguns dos temas que nós abordamos no balcão de inclusão, são alguns dos temas que nós falamos na ação de formação que damos às pessoas que estão nos atendimentos na formação para os atendimentos, que estamos sempre na retaguarda a dar apoio. É nosso objetivo, como já foi referido, termos um balcão em todos os municípios, ou então até implementar uma rede de balcões itinerantes pelos municípios. Aquilo que nós dizemos neste momento, e é depois a apresentação, e agora vamos falar, que podemos retirar dúvidas a quem tenha dúvidas, mas o importante neste momento é todos os municípios que estejam interessados, que nos contactem, para nós podermos divulgar o nosso modelo de protocolo, para que possa ser analisado nas câmaras municipais. As câmaras municipais, em termos daquilo que nós solicitamos, é que tenham um espaço para atendimento, espaço esse que tem que ser acessível desde a paragem do autocarro ou do lugar de estacionamento até ao local do atendimento, portanto o caminho todo tem que ser acessível, não é só dentro do espaço do atendimento. Pedimos e informamos que também que devem ter casas de banho adaptadas em caso de necessidade de poderem ser utilizadas. Nós temos municípios neste momento que nos referem que não têm um espaço 100% acessível nas instalações mãe da Câmara Municipal, mas que têm as juntas de freguesia acessíveis e que estão a fazer os atendimentos dos balcões em cada uma das suas juntas de freguesia acessíveis. Ou seja, acabam por funcionar itinerantemente dentro do seu concelho todo, através das juntas de freguesia ou em caso de necessidades, que também fazem o atendimento no próprio domicílio da pessoa com deficiência. Tem que ter uma pessoa a quem afetam. Nós temos uma diversidade muito grande também em termos de municípios, em termos de horários de atendimento, tipos de funcionamento. Nós temos municípios neste momento que têm o serviço de balcão de inclusão aberto 5 dias por semana, 7 horas por dia. Temos balcões de inclusão que só funcionam uma tarde por semana. Ou seja, cada município também tem que se adaptar à sua própria realidade, porque não vale a pena ter uma pessoa afeta 7 dias por semana, 5 dias por semana, 7 horas por dia, se de facto o volume do atendimento não justificar. Relativamente ao volume de atendimento, eu digo isto e digo mesmo sentido nas formações que dou aos atendedores do balcão de inclusão. Eu não me preocupo que uma Câmara Municipal só reporte um atendimento por mês. Desde que me diga que fez um atendimento e que melhorou a qualidade de vida daquele cidadão, eu já fico satisfeita. Ou seja, muitas vezes não é os números de atendimentos que nos preocupam, mas sim a mudança da situação, o conseguir-se resolver da situação é aquilo que é mais importante. E por isso também muitas vezes esta importância desta informação que nós passamos para os municípios e da formação que damos. Em termos de recursos, estes são os recursos que as câmaras municipais têm que ter: o espaço, o local, a forma como fazem o atendimento, um atendedor, a disponibilidade constante para depois ter que nos aturar, porque nós somos muito chatinhos, que estamos sempre a escrever e sempre a pedir contributos, mas também do outro lado também estamos cá sempre disponíveis para ajudar em tudo aquilo que seja necessário. Acho que agora vou passar para as perguntas e respostas. É isso. Posso só fazer uma pequena intervenção, só para Claro que complementar? sim.
É muito rápido, mas acho que é importante, a nível da experiência, já são 30 anos, autarca, do que se pode ou não fazer, e há uma coisa que eu tenho notado, apesar de já termos feito alguma abertura a isso, que ainda estamos longe, até de, eventualmente, vou ao máximo se cumprir a lei, que é realmente a questão do emprego e da inclusão laboral, que há legislação específica para isso, e por vezes é quase que é um fantasma, quando não é, e que há formas de poder integrar pessoas com deficiência a nível dos mapas de pessoal, dos quadros orgânicos da Câmara. Também, mesmo que não seja enquadráveis nos mapas de pessoal, há programas específicos, até renováveis, para casos especiais ou de autismo ou de outros casos, que possam colaborar nos equipamentos culturais, desportivos, etc. Há essa possibilidade, em que há inclusivamente um subsídio para a pessoa com deficiência. Também dizer que a nível das acessibilidades, que eu penso com muita alegria que o país está todo a mexer nesse sentido, até porque há fundos comunitários para isso. No próximo dia 24 vai haver, pela União das Mutualidades, o INR deve ter sido convidado, presumo, em Espinho, precisamente uma análise sobre as acessibilidades em espaço público e também em casas. Conheço situações em que as câmaras podem intervir e há dinheiros comunitários para isso, para adaptar as casas de pessoas com deficiência a terem maior acessibilidade às suas casas ou às casas de outrem, desde que é autorizado. Uma lacuna, eu estou também só para provocar algum debate, se for o caso, sobre isto. A nível da educação, é extremamente importante, há ainda muitas lacunas em termos de falta de psicólogos nas escolas, porque ainda há aquela dúvida quem é que suporta os custos, ou no ensino secundário, no ensino básico, sabemos que é da responsabilidade das câmaras e muitas já têm psicólogos também disponíveis, mas é um tema que eu tenho visto e algumas em reuniões com agrupamentos escolares que sentem essa necessidade e alguma falta. Também a nível dos transportes públicos, que são essenciais também para a inclusão, os transportes urbanos, sobretudo, terem umas plataformas de acessibilidade, não custa nada, desde que vá no caderno de encargos de quem vai fornecer os transportes, eles adaptam com alguma facilidade essas plataformas e baixam também o degrauzinho de subida para os autocarros. E já agora, mas isto já é muita criatividade, mas tem acontecido, felizmente, por alguns sítios do país, alguns municípios, é a nível desportivo. Abrir a possibilidade dos invisuais, por exemplo, praticarem desporto, deficientes físicos com deficiência física a nível da natação, a nível da bóssia, a nível do basquete, enfim, era só isto que era para tirar, não é lenha para a fogueira, mas é ideias para quem quiser explorar e contrapor. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Pedro Ferreira, pela intervenção e falarei sobre essas notas. Entretanto, focando-me aqui nas questões que chegaram e depois também aproveito poderão chegar outras relacionadas com a sua intervenção, dar aqui alguma margem e eu próprio também aditarei. Já aqui temos algumas questões e entre mim e a Eduarda vamos tentar responder. A primeira é do município de Lagoa, que diz ter balcão, mas que não terá tido formação. De acordo com os nossos registros, tiveram formação. Portanto, este balcão teve formação. Portanto, poderá ter havido aqui alguma falha na comunicação, deduzo, pelo facto de termos nos nossos registros tenha havido participação, que tenha havido presença. Ainda assim, aproveito esta mensagem não só para transmitir que cada vez que alguma coisa funcione menos bem ou aparente funcionar menos bem, digam-nos, porque não há forma de melhorarmos
se não tivermos esse feedback. A segunda, ou seja, no fundo é esta preocupação que queria que ficasse presente, portanto, ou seja, terem sempre essa questão. A outra é que mantenham, ou seja, outro tipo de necessidades que venham a sentir, portanto, se sentirem algo mal da nossa parte, façam sinais nesse sentido. Se sentirem que precisam de mais algum apoio que não esteja contratualmente previsto, também o digam, e eu daqui a pouco também concretizarei isso melhor. Há uma outra questão que tem a ver com o facto de, nos municípios onde existem, e esta não consigo perceber de que sítio mas nos municípios onde existem um CAVI, se as competências previstas para o balcão da inclusão não ficam assegurados por esse centro. Não está previsto nesses termos. O que está previsto é a administração pública, nas suas diversas formas de agir, nas suas diferentes formas de atuar, assegurar a prestação desse serviço. O que não quer dizer que um CAVI não consulte o balcão do cidadão e não preste uma melhor informação às pessoas com deficiência, ou seja, não precisam deixar de ter essa oportunidade, e agradecemos, e não temos dúvidas nenhumas. Aliás, qualquer organização não governamental das pessoas com deficiência são excelentes veículos de comunicação e de informação das pessoas com deficiência. Mas nesta rede não quer dizer que mais tarde não venha a haver outra abordagem, mas neste momento ainda estamos circunscritos àquilo que é a administração pública. No que diz respeito à Câmara Municipal de Serpa, questiona se os recursos são financiados. Eu daqui a pouco já vou falar numa outra oportunidade, mas não, ou seja, o objetivo deste balcão da inclusão, e sinalizo que na maior parte dos municípios não houve acréscimo de recursos. O que houve foi alguns recursos que já estavam em regra na área social, passaram a ter a nossa retaguarda, portanto, até à data, ou desconheciam, ou quando haviam alguma questão iam à procura na legislação, ou tentavam consultar os diferentes organismos da administração pública, no sentido, como dizia a Eduarda, de recolherem essa informação, e neste momento, aqueles que protocolarem connosco passam a ter uma retaguarda, no fundo, para prestar a informação que lhes for, que sentirem a necessidade. Aquilo que pedimos é haver uma identidade, ou seja, haver um espaço no município que tenha a identidade do balcão da inclusão, mas não há necessidade de haver recursos adicionais. Sobre a minuta de protocolo, sim, claro que sim. Aliás, não assinamos nenhum protocolo sem que o município o veja. Ele é um protocolo muito simples, e aqueles municípios que tiverem interesse nesse sentido, digam-nos que nós partilharemos, enviaremos com muito gosto o protocolo para leitura, e na expectativa que ele depois seja assinado. No município de Ponte Sor já existe um balcão do cidadão, supostamente disponível a todos os municípios. Será que os técnicos de atendimento deste balcão não poderiam assegurar o balcão da inclusão? Se já existe um balcão, há um balcão do cidadão, peço desculpa, é um balcão do cidadão Limal. Eu julgo que sim, faz todo o sentido que no balcão do cidadão exista um espaço onde permita ter alguém. O que nós queremos é de forma devidamente estruturada, porque eu daqui a pouco também vou reforçar algumas questões que a Eduarda já disse. Ou seja, concentrarmos a informação e a relação com pessoas que são identificadas pelo próprio município para interagirem connosco. Ora, o município da Figueira da Foz estava a planificar um modelo descentralizado nas freguesias onde tiver acessibilidade, juntando esta função a outras que já descentralizou. Isso seria possível? Sim, é possível. Eu daqui a pouco também vou concretizar melhor. E que tipo de formação devem ter estes atendedores? Faz parte do pacote, como a minha colega Eduarda disse, faz parte do pacote da nossa formação. Ela é mais do que uma formação. Além de um canal de relação, são ensinadas várias questões, e o atendimento em si é uma das que é abordada, porque o que nós queremos é que as pessoas com deficiência se sintam bem quando são atendidas, e que quem as está a atender conheça todas as particularidades que devem existir, em regra, em qualquer atendimento.
e, no fundo, algumas questões particulares para as quais a maior parte de nós está menos sensível, por desconhecimento, não é por mal, ajudarmos a dar algumas dicas que facilitam melhor a relação entre as partes. E eu não tenho mais nenhuma questão. Não sei se chegou alguma. Tenho aqui as notas, as questões são todas por escrito, não é, Luís Oriola, ou há alguma oportunidade são por escrito? Foi isso que ficou? Não, Também Podem falar, poderão sim. tomar a palavra se assim Ou entenderem. seja, se houver alguém que queira levantar a mão, o meu colega, o nosso colega Luís, que está a assegurar a interpretação da língua gestual portuguesa, em que eu está em duas funções, ou seja, no fundo está a fazer a interpretação para a língua gestual portuguesa e está a apoiar-nos na realização na parte tecnológica deste webinar. Portanto, alguém que tenha mais alguma questão? Eu tenho aqui, não consegui responder, não consegui perceber se responderam a esta última questão relativamente à formação. Sim. Ou seja, se deve ser ou não um técnico superior ou se podem ser assistentes técnicos. É aquilo que o município considerar que são as pessoas aptas para receber a formação. Nós aí não temos qualquer objeção relativamente àquilo que o próprio município considera. Mas já agora, relativamente, por exemplo, à Figueira da Foz, a doutora Ana Camilo, Ana Camilo da Figueira, ela também já fez a formação, ela aí pode lhe ajudar relativamente, de facto, quais são as questões que a gente fala, e é como lhe digo, nós recebemos todas as pessoas na formação. Nós, inclusivamente, já demos formação a câmaras municipais para todos os atendedores, que nos foi solicitado que nós dessemos a nossa formação a todos os atendedores relativamente a uma formação genérica para que todos tivessem conhecimento dos direitos. Deixem-me só voltar atrás e voltar à primeira pergunta que tem a ver, de facto, com Lagoa. Lagoa, de facto, Anabela Simão, eu peço imensa desculpa, mas eu precisava mesmo depois de falar consigo e eu pedia-lhe se me pode dar o seu contacto telefónico, porque deve haver aqui muito ruído, de facto, entre as informações que nós temos e a informação que nos está a dar aqui, porque nós já marcamos a visita e não conseguimos fazer e por aí fora. E se pudesse mandar o seu contacto para nós depois, de facto, temos de falar, porque... Ok. Pronto. Não sei se haverá mais questões. Eduarda, se queres complementar mais alguma questão dessa lagoa, parece muito bem que esclareçam. Temos Márcio Martins. Luís, não sei se é fácil conseguir dar-lhe voz. Eu dou. Não. Sim, pode. Sim. É habilitar o microfone, em princípio. Já está. Olá, bom Márcio, dia. bom dia. Antes de mais, cumprimentar o Presidente do INR, o Dr. Rodrigo Ramos, o Dr. Pedro Ferreira e parabenizá-lo pelo seu trabalho abrangente, nomeadamente na área da ação social, e cumprimentar também a doutora Eduarda Seraiva, com quem tive o gosto de estar no prémio da doutora Maria Ludegarda. Certamente foi um gosto ainda mais para mim, tendo em conta que recebi o mesmo. Eu gostaria... Sou provedor municipal do cidadão das pessoas com deficiência ou incapacidade do município de Vila Real, e desde já mostro interesse em ter acesso a um protocolo tipo para o balcão de inclusão, porque eu acho que é benéfico e já é algo que eu tenho falado com o próprio município. Concordo com muitas das vantagens que existem
que há em ter balcões de inclusão no município, nomeadamente relativamente à formação e outras temáticas que foram referidas pela doutora Saraiva. Embora algumas partes de aconselhamento, troca de opiniões, o INR sempre se mostra disponível, independentemente de haver balcão de inclusão. Felizmente, sempre há essa disponibilidade. E o poder da informação é mesmo muito importante. Daí o balcão de inclusão poder sensibilizar, aconselhar e reencaminhar através de atendimento. E aí consegue-se resolver muitos assuntos. No entanto, é importante também haver um acompanhamento de diversos casos e até tratar de algumas queixas nomeadamente do município. E aí, até que ponto é que o balcão consegue ser alguém isento e independente para ser um intermediário entre essas pessoas com deficiência, os familiares, e eu falo aqui quase como figura de provedor, não é? Eu acho que faz todo sentido ter um balcão de inclusão. Talvez não li os protocolos, não sei até que ponto podem serem salvaguardados as pessoas que estão a fazer o atendimento dessas pessoas com deficiência, salvaguardados tendo em conta os municípios, porque podem fazer trabalho que vai de encontro a alguns interesses dos municípios, não é? Neste caso está salvaguardado melhor nas figuras de provedores e é um caso, a questão dos provedores, eu não vou alongar muito sobre isso, porque acho que terei a oportunidade de falar com a doutora Eduarda Saraiva e com o doutor Rodrigo Ramos sobre isto mais à frente. Gostaria de dizer que, indo de encontro também ao que a doutora Saraiva disse, eu acho que os balcões de inclusão seria de interesse, independentemente do número de atendimentos que tenham, que estivessem abertos 5 dias por semana. Até porque não é só os atendimentos, tem a questão dos acompanhamentos, dos pareceres, podem dar a diversas entidades, nomeadamente aos municípios. A área da inclusão é tão abrangente, como já foi referida hoje, e se as pessoas forem, como referiu também a doutora Saraiva, ativista, não precisam estar à espera dos atendimentos e podem referir diversas iniciativas e estarem atentas para que os atendimentos e as queixas não cheguem e os balcões de inclusão sejam uma forma de prevenção para que hajam menos atendimentos e menos queixas, por exemplo. E é só isso que queria dizer. Relativamente à figura do provedor, mais tarde teremos a oportunidade de falar e acho que não vale a pena estarmos aqui a fugir à temática que é aqui falada e eu parabenizo o Balcão de Inclusão pela iniciativa. O INR pela iniciativa. Desculpa. Obrigada. Muito bem, Eduarda, não sei se queres antecipar alguma questão, resposta, Não, nós... só Sim, eu vou força. pôr aqui na parte da conversa o e-mail do balcão de inclusão para onde pode ser enviado qualquer tipo de informação, bem como o número de telefone do INR para caso necessitem de alguma informação, nós estamos disponíveis para retirar. Relativamente à questão que foi também aqui agora colocada, peço desculpa, se nós temos alguma ação de formação prevista, neste momento não temos previsto nenhuma ação de formação inicial. Estamos de facto à espera de saber quais são Os balcões aderentes. Quantos conseguimos hoje cativar e aderirem à rede para depois de fazer de facto o planeamento das ações de formação. Sendo certo que, por exemplo, como foi, nós às vezes damos formação mesmo antes das pessoas terem aderido à rede.
Se estão num processo ainda de aprovação ou não, porque existem municípios que têm que ir à Assembleia Municipal à aprovação do protocolo. Se nós temos ações de formação, entretanto, previstas e ainda está nesse processo, nós damos as ações de formação, portanto, não ficam pendentes da assinatura para depois estarem disponíveis para assinatura. Por exemplo, nós temos também outras situações que às vezes as câmaras nos dizem que vão fazer obras nas instalações e que ainda não têm as obras prontas, que por isso não vão assinar já o protocolo. Mas que nós dizemos, mas se for necessário, nós damos a formação já. Porque assim, quando tiverem as obras concluídas, também têm as pessoas já formadas para poder iniciar o trabalho. Não sei se existe mais alguma questão. Acho que não estava lá mais nada, pois não. Não. E, entretanto, se calhar parto para a sessão de encerramento. A senhora Secretária de Estado teve um contratempo e estaria bastante atrasada, o que depois também colide com a atividade que tem a seguir, e pediu-me para assegurar, tanto pede desculpa, para ela o balcão da inclusão é um trabalho que ela própria, enquanto membro do governo, criou, e gostaria muito de estar, porque acredita que o crescimento da rede vai empoderar as pessoas com deficiência, é um meio ativo. Portanto, pede muita desculpa por isso, mas para não ficarmos todos à espera dela, o que também já esperaram pelo início desta questão tecnológica, pediu-me para assegurar o encerramento e agradecer-vos o trabalho que estão a fazer, e pede desculpa por não ter conseguido estar. Ora, e nesse jeito eu vou... Rodrigo, sim. É que entretanto entraram aqui umas questões, deixa-me só responder, se faz favor. É assim, nós avançamos com as formações sem a assinatura do protocolo e fazemos a divulgação desde que haja já uma prévia manifestação de interesse. Ou seja, se houver já uma prévia manifestação de interesse, entra na nossa base de conhecimentos e nós divulgamos as ações de formação. Se não houver manifestação nenhuma de interesse e que o processo está a decorrer, ela não entra na nossa base, portanto nós não fazemos divulgação das ações de formação. Relativamente a Pontessor, sim, diga-nos só, mande para o nosso e-mail do Balcão de Inclusão o pedido, que é para nós termos o e-mail para responder para o envio do modelo do protocolo, se faz favor. Para além do espaço e dos recursos humanos, se acresce outro custo. São os custos de manutenção normais do funcionamento inerente ao posto de trabalho, a eletricidade, o computador. Portanto, são os custos inerentes ao desenvolvimento do trabalho. E quer queiramos, quer não, aqueles que temos visto, eu não vejo nenhum custo acrescido a não ser resolver problemas de acessibilidades, que às vezes os municípios não tinham o atendimento. Ou seja, o que temos visto é, dentro da zona de atendimento ou num espaço que é mais acessível, quando os espaços de atendimento dos próprios municípios são acessíveis, o que é feito é, numa determinada zona é dada ali alguma diferenciação com o registro do balcão da inclusão. Portanto, ou seja, por norma, a energia é a mesma, os recursos humanos são os mesmos, aqueles que já de alguma forma interagiam com as pessoas passam a fazê-lo, a menos que algum município queira, pelo menos da experiência dos contactos que têm tido, custos só houve quando o município não era acessível e já era uma obrigação ser. Portanto, não é mais do que repor ou criar condições para que qualquer pessoa, independentemente da condição, aceda aos serviços de atendimento. Não sei se, entretanto, Eduarda, se chegou mais alguma... Não, mas entretanto... Acho que assim mesmo, estava aqui a pensar numa coisa que era importante dizer. Partilhas aqui no chat, entretanto, não faz mal, não te preocupes, isto também procura ser uma reunião de trabalho o mais informal possível, portanto, se entretanto te lembrares, colocas aqui no chat, se não te lembrares também não há de ser nada que seja coisa. Bem, mas é que quando isto acontece eu fico danada comigo.
Não te preocupes, Eduarda. Passamos então ao encerramento. E eu faria este encerramento, portanto, fica tranquila, não te preocupes. Se lembrares, escreves aqui no chat, para depois também podermos encerrar a sessão e cada um assumir os compromissos que já tinha assumido no horário seguinte. Eu vou começar nesta sessão de encerramento por fazer referência a algumas questões que foram aqui citadas por várias pessoas, nomeadamente o próprio Dr. Pedro Ferreira. No que diz respeito à questão da empregabilidade. A questão da empregabilidade, existem de facto as leis das cotas, quer para a administração pública, quer para a administração privada, existem de facto benefícios fiscais ou incentivos para que ela aconteça, mas quem tem tido a oportunidade de trabalhar com pessoas com deficiência percebe que está a trabalhar com pessoas como qualquer uma das outras, na maior parte das situações. O que acontece de facto é que, como qualquer um de nós, como o Dr. Pedro Ferreira dizia, e muito bem, todos nós temos limitações, todos, não há ninguém, eu pelo menos até hoje nunca conheci ninguém, não vou dizer que não há, eu é que nunca conheci ninguém que não tivesse limitações, porque em consciência, se pensarmos um bocadinho, todos as temos. E muitas das vezes as pessoas com deficiência são consideradas inaptas, quando quem já trabalhou com pessoas com deficiência não tem dúvida que é uma excelente oportunidade, e eu não vou alongar muito mais, mas terei muito gosto, porque há trabalhos que estamos a fazer nesse sentido, de divulgar a importância e as competências e o potencial das pessoas com deficiência ao nível da empregabilidade, tanto tirando situações mais extremas, como em qualquer pessoa, mesmo sem deficiência, mas que tenha alguma característica mais particular ou mais extrema, a grande maioria das pessoas com deficiência são extraordinários trabalhadores, por motivos vários, e como eu referia, terei a oportunidade depois, mais tarde, espero eu, convosco ou com alguém das áreas dos vossos municípios de trabalhar. Temos também 2 programas que têm estado abertos e vamos abrir novamente numa versão muito mais simplificada ao nível da intervenção na habitação e ao nível da intervenção nos edifícios públicos. Ou seja, os municípios têm aquele que é o programa PIH e aquele que é o programa PIEP, e que nesta terceira geração vão ser consideravelmente mais simples, a oportunidade de participar ativamente na melhoria das condições de acessibilidade de habitações de pessoas com deficiência e na melhoria das condições de acessibilidade dos seus próprios serviços públicos. Portanto, o investimento nas habitações vai até 15 mil euros, cerca de 15 mil euros, e na casa, nos edifícios públicos, à volta dos 13 mil euros. Portanto, o próprio balcão, ou um espaço dedicado ao balcão da inclusão, ou qualquer outro serviço do município que não seja acessível, tem aqui a oportunidade de, sem custos, ou melhor, com um investimento ou com verbas da Comissão Europeia, poder tornar-se mais acessível. A outra questão que queria aqui sinalizar, que foi feita referência, que o Márcio falou, está-se a tentar, e houve 2 municípios que tiveram essa iniciativa, e eu largo aqui porque o Márcio falou nos provedores, estamos a tentar de alguma forma também criar, ou melhor, há 2 municípios que estão com a nossa articulação, um deles combinado no início, de também criar uma rede ou uma parceria ou uma partilha de informação ao nível dos provedores. Portanto, os provedores da pessoa com deficiência são uma forma do próprio município ter um barómetro ou ter alguém que de alguma forma vá olhando para aquilo que está a acontecer com os seus municípios com deficiência e procurar que o próprio município seja melhor a esse nível. No que diz respeito, e isto aqui também estava guardado para a Sra. Secretária de Estado, e agora entre nessas dimensões, está previsto no quadro comunitário 2030 existirem balcões da inclusão itinerantes, ou seja, em especial para os municípios com maior dispersão geográfica, ou que seja mais pertinente ter serviços satélite mais perto das pessoas, está previsto, e aí sim, financiar esse dito balcão da inclusão itinerante. Ainda não está clarificado, estamos a trabalhar com as CCDRs nesse sentido, ainda não está clarificado exatamente os termos, mas foi prevista em sede de negociação daquilo que seriam os financiamentos, haver essa oportunidade. Para que haja balcão itinerante, é importante que haja balcão da inclusão, porque tem que haver uma rede de apoio por trás. Não faz sentido haver um balcão itinerante se não houver este nosso trabalho de administração pública nesta dimensão.
E eu espero, no fundo desta sessão de trabalho, que a nossa intervenção, ou seja, que tenhamos sido úteis e claros na forma como expusemos este balcão da inclusão, e que tenham sentido aqui uma oportunidade para informar melhor as pessoas com deficiência, uma oportunidade para terem mais pessoas com deficiência no vosso município a participarem ativamente na vossa sociedade e na vossa economia, vossa e nossa, mas naturalmente focado naquilo que é a vossa área de ação. A oportunidade de terem um acompanhamento e um serviço de retaguarda que, em vez de andarem os 308 municípios a tentarem interpretar como é que é a legislação que saiu e que de alguma forma pode ser interessante ou muito boa para as pessoas com deficiência, terem um serviço de retaguarda que vos ajuda a esclarecer e a acompanhar e a apoiar depois na concretização destas iniciativas. Também espero que tenham se apercebido da oportunidade até de interagirem com outros municípios, porque organizamos sessões de partilha, sessões que são normalmente mais próximas ou por distrito, sem prejuízo depois de haver algum rearranjo ou alguma reorganização, de terem sessões de partilha onde todos, numa sala, vão conversando, falando sobre as boas práticas, as coisas que correm menos bem e nos ajudarem em conjunto a ter uma melhor prestação e um melhor serviço público. E também que aqui revejam a oportunidade de tudo aquilo que nós podemos disponibilizar, incluindo a formação que seja... que é gratuita, ou seja, no fundo, eu não vejo aqui qualquer encargo, salvo a adaptação do espaço. Poderá carecer de alguma adaptação, mas que também já sinalizei aqui a oportunidade de financiamento comunitário, seja alguma questão interna que entendam que devam arranjar mais algum recurso para desenvolver melhor esta temática. Nós não precisamos de que assumam nenhum investimento. Por fim, e para terminar, para cumprir pelo menos o horário de encerramento, reforçar o meu agradecimento pela vossa participação, pelo interesse que estão a demonstrar de prestar um melhor serviço às pessoas com deficiência e reforçar a nossa disponibilidade para, em conjunto, o conseguirmos fazer. Muito obrigado. Obrigado também. E já sabem, qualquer pedido de informação, utilizem o e-mail balcão de inclusão, tudo pegado e sem tilde, @inr.mtsss.pt. Obrigada. Muitas felicidades. Bom trabalho. Obrigada. Tá, muito obrigado.